vamos hoje falar de como a gente consegue se alinhar, né, com os ciclos da vida. E ontem, esse fim de semana inteiro, na verdade, eu passei os 2 dias, né, dando uma especialização de Lifestyle Design Coaching para 80 coaches em Niterói. Alguns estão aqui, né, ou as esposas e maridos de alguns estão aqui no nosso chat, no nosso Periscope hoje. E olha aí, o Bruno Giuliani, que também estava lá comigo dando a formação ontem. O Bruno também já acordou, olha só que coisa. Então, eu estava achando que eu era aqui uma heroína, que eu conseguia acordar, mas o Bruno também acordou. Então, a gente ficou lá 2 dias inteiros, né? De 9 da manhã até as 6 da tarde, mas na verdade a gente acorda muito mais cedo que isso, dorme muito mais tarde que isso, né? Então, foi um fim de semana de bastante trabalho e bastante intenso. E aí, hoje eu acordei pensando nisso dos ciclos da vida. Então, hoje a gente vai falar de como que a gente se alinha, né, com os ciclos da vida. E olha que engraçado, né? O universo, o universo como um todo, o que a gente sabe dele, né, hoje, nesse momento, né, o que a ciência acredita, é que tudo surgiu com o Big Bang, né, uma explosão que gerou um movimento de expansão. E as teorias científicas mais modernas, né, acreditam que esse movimento de expansão depois vai virar um movimento de contração e aí acaba tudo, né? Mas graças a Deus a gente ainda está no movimento de expansão. Então, o universo tem esse ciclo, né, de para fora e depois para dentro. Se a gente pensar, né, no nosso ano, hoje de manhã quando eu acordei para arrumar o Davi para a escola, tava tudo muito escuro, porque já estamos no outono aqui no Brasil, né? E aí os dias ficam mais curtos, começam a ficar mais curtos, né? O dia demora mais, o sol demora mais para raiar e as manhãs são mais escuras e tal, e aí a gente fica com aquela preguicinha de levantar da cama. Alguém aí se identifica com essa preguicinha de levantar da cama, que é maior no outono e no inverno? Porque fica mais escuro, gente, né? É uma coisa da natureza. E aí, ao longo do ano, a gente tem esse movimento também, né? De para fora e para dentro. A gente tem o movimento da primavera-verão, que é o momento em que a própria natureza está em expansão, está florindo, está frutificando, e a gente tem depois um movimento de outono e inverno, que é um ciclo em que, um momento desse ciclo, né, em que a própria natureza também está, né, deixando cair as folhas, se renovando, indo mais por um movimento mais de introspecção, né, na própria natureza. E a gente também, né, sente mais vontade de ficar em casa, de dormir até mais tarde, de ficar com a gente mesmo, de estar sozinho, de estar em silêncio. Tem essa vibe, assim, né, de mais introspecção. E a gente falou isso no outro dia, né, de como a gente consegue transitar entre a superfície e as profundezas, entre o mundo externo e o mundo interno. Então, esse papo de hoje é uma continuação daquela conversa, né? E então, no universo, a gente tem o Big Bang, um movimento de expansão para que depois haja contração. A gente, no ano, tem esse mesmo movimento de expansão e contração. Se a gente pensar ao longo do mês, a gente tem também esse mesmo movimento, né, de expansão e de contração nos ciclos da Lua, né? A gente tem esse mesmo movimento dentro da nossa semana, né? Em que na segunda-feira, que é hoje, a gente está no movimento, em tese, né? A sociedade, pelo menos, está nesse movimento de expansão, então agora está começando, e aí no fim de semana é aquele tempo que a gente tem para se recarregar, para se reenergizar, para, né, se voltar para o que é nosso, pessoal e tal, né? Para nossa vida mais interna. Tem gente que faz o contrário, né? Que chega na sexta-feira aí que vai pra balada e tal, mas tá tudo bem. Mas é um movimento, é um ciclo natural, assim, né? Que a própria sociedade meio que impõe sobre a gente por conta da questão da semana útil e do fim de semana. E mesmo num dia só, né? Nas 24 horas do nosso dia, a gente tem esse mesmo ciclo, né? Onde de manhã a gente vive
um ciclo de expansão, onde o sol nasce, onde é o momento da gente ir para a rua fazer as coisas, o comércio está aberto, a gente vai comprar pão, a gente vai pagar conta no banco, a gente vai no shopping, a gente vai comprar presente, resolve problemas e faz coisas. E à noite, né, o momento em que o sol se põe, em que tudo fica mais tranquilo, em que a gente volta para casa, a gente tá com a nossa família, a gente ou tá sozinho e a gente tá num momento de mais intimidade, a gente tá mais tranquilo, né? Então, olha como esses ciclos de expansão e de contração, eles aparecem em tudo, desde o macrocosmos até o microcosmos, se você for olhar aí na própria natureza, né? Isso também se manifesta dessa mesma maneira. Então, hoje eu acordei, né, na minha vida pessoal e profissional, num movimento de contração, porque eu passei não só esse fim de semana trabalhando, mas eu já venho desde acho que metade de fevereiro num movimento de muita expansão, né, de fazer lançamento do programa Escolha Sua Vida, depois encontro do Mastermind, depois isso, depois aquilo, evento esse fim de semana. Então agora eu sinto que eu estou num momento que eu preciso de um pouco de contração, de descansar, de ler um livro, de ouvir música. Não é nem, alguém que perguntou aí se eu tô cansada, não é nem questão de estar cansada, que eu tô sim, porque eu trabalhei o fim de semana todo, mas não é nem uma questão de estar cansada, até porque eu tô cansada fisicamente ou mentalmente, sei lá, mas muito empolgada para fazer coisas, porque a gente teve muitas ideias legais esse fim de semana, acho que foi para todo mundo, para mim também. Eu também, quando tô dando aula, tô me inspirando e tendo ideias a partir do que a própria galera do curso está falando, né? Então hoje eu tô super animada, cheia de ideias, vontade de fazer mil coisas, mas eu sei que se eu quiser me alinhar com os ciclos da vida e com os meus próprios ciclos internos, hoje é um momento para eu, por exemplo, assistir as aulas do curso que eu estou fazendo, que eu estou super atrasada. Estou no módulo 3 e a turma está no módulo 9. Então hoje é o dia para eu botar um fone de ouvido, sentar na minha cama ou no meu sofá e ficar assistindo aula, fazendo anotação, pensando. É um dia para estudar, é um dia para ler, é um dia para cuidar da minha alimentação, um dia para cuidar da casa, para ver tudo que no fim de semana eu não consegui fazer, né? Lavar roupa, passar roupa, arrumar a casa, faxinar. E pode ser que para você seja o contrário. Então, assim, começa a observar na sua própria vida o que você está precisando nesse momento, né? Viver, se alinhar com o ciclo por exemplo, da estação do ano que a gente está no momento, que é um ciclo de mais recomeçar o recolhimento, ou se você está num momento de ciclo, é segunda-feira, eu vou me expandir, né? Porque tem vários ciclos acontecendo ao mesmo tempo e é uma coisa muito boa você entender em que ciclo seu você está nesse momento, né? E se você é mulher, ainda por cima, você vive o seu próprio ciclo biológico também interno, né? E que você consegue acompanhar também em que momento do seu ciclo interno biológico você está. Você está no momento de tá mais para dentro, criando, né? E ovulando e tudo mais, você está no momento de botar isso para fora, tá no seu período aí menstrual. Então, observa aí você, em que momento do seu ciclo interno você tá, se é um momento de expansão, de contração, e como é que você pode alinhar isso daí com os ciclos do mundo mesmo, do universo, da natureza, dos planetas, das árvores, né, da semana, da lua, os ciclos que estão rolando aí, né? E se você não sabe em que ciclo você tá, você tem que se voltar um pouco mais para dentro, né? E se perguntar, o que está acontecendo na minha vida agora? Em que momento eu tô? O que aconteceu nesse meu fim de semana? Foi mais para fora? Foi mais para dentro? O que eu posso agora trazer nessa segunda-feira para me alinhar com esses ciclos da vida aí, né? E para que eu não fique desequilibradamente muito por um lado só e não para o outro. A gente já falou disso no outro dia, de como é importante você transitar aí da superfície para a profundeza sempre que possível, né? Então, hoje eu vou alinhar o meu ciclo interno aí, que é um dia que eu tô mais cansada e tudo mais, com com o ciclo aí da própria natureza, esse momento aí do outono, de a gente ficar mais sossegado. E quem tá perguntando aí do meu lazer,
eu tenho muito lazer, né? E no sábado mesmo eu trabalhei o dia inteiro, mas no fim do dia o pessoal do meu Mastermind veio aqui para casa e mais alguns amigos meus que tocam. E a gente fez uma noite de mantras. Eu transmiti isso ao vivo aqui pelo Periscope. Quem estava aí assistindo a nossa noite de mantras? E tocar instrumentos, cantar e entoar mantras, estar com os meus amigos, são muitas formas de lazer ao mesmo tempo para mim, né? Então, esse é um dos meus hobbies, né? Cantar, tocar. Eu tenho piano em casa, tenho vários instrumentos, 3 ukulelês, tenho um violão emprestado aqui em casa, tenho carrom, tenho instrumentos de percussão variados. E eu ainda tenho outros instrumentos também que estão em outros lugares, na minha casa antiga, né? E não, eu não saio para bares, não. Se eu tenho algum aniversário de amigo que é num bar, eu posso ir, mas hoje eu não bebo, então não tenho muito o que fazer num bar hoje em dia, né? E acho que é muito limitada a visão de quem acha que a única forma de lazer é ir para bar, né? Eu acho que tem muitas formas de lazer aí, eu tenho muitas formas de lazer que sou eu comigo mesma, que são formas de lazer do meu ciclo interno. Por exemplo, tocar piano, por exemplo, eu tenho aqui normalmente eu tô aqui falando com vocês da minha mesa, mas ali eu tenho minha outra mesa, e na minha outra mesa tem nada de escrever, tem nada a ver com escrever livro, com escrever site, com fazer vídeo, com nada disso. É uma mesa onde estão meus livros de desenho, de pintura, onde estão meus materiais de arte, e eu desenho, eu pinto. Então, quando eu quero ter um momento de lazer do ciclo interno, eu vou lá e fico desenhando, fico pintando, pego um caderno de desenho, ou então pego um papel de aquarela, faço uma aquarela. E quando eu quero ter um lazer de ciclo externo, né, de um ciclo de expansão, aí eu chamo os meus amigos e venham para minha casa e vamos conversar, vamos bater papo. Quando eu quero ter uma mistura desses dois, eu chamo os meus amigos para minha casa pra gente entoar mantra. E aí a gente tá juntos fazendo um mergulho no ciclo interno. E eu gosto de várias outras coisas de lazer. E assim como, por exemplo, de novo ela perguntou, né? E dançar? Dançar também eu adoro. Só que também eu posso fazer isso num ciclo de expansão e num ciclo de mergulho interno. Eu posso sair para dançar, mas ao mesmo tempo eu posso... Fernanda, então, eu gosto de dançar com mais pessoas, mas também eu adoro fechar a porta do meu banheiro, apagar a luz e ficar dançando sozinha e entrar no meu clima. E isso pode ser tanto dançar uma música super animada ou ficar ouvindo uma música super tranquila e ficar lá fazendo tipo uma biodança ou uma yogance, né? Uma yoga dança, usando alguns movimentos da própria yoga. E eu faço isso, sim. E várias outras coisas. Nossa, gente, lazer é o que não falta na minha vida. Às vezes falta muito do meu lazer é de ciclo interno. É de estar sozinha, de pintar, de tocar música, de ler, de fazer coisas mais sozinha. Então, agora, cada vez mais eu vou me forçando a incluir os meus amigos no meu lazer, porque senão eu tenho essa tendência. Eu sou mais introspectiva, então por incrível que pareça, né? Então eu tenho essa tendência de me divertir comigo mesmo. E as paqueras? Que paqueras, Fernanda? Só uma mulher séria. Fernanda, hoje ela tá, a própria Marília Gabriela, nas perguntas feroz. Vamos meditar? Eu tinha separado um texto tão lindo pra gente meditar hoje, que eu tinha até já traduzido pra botar no Insta. E eu perdi tudo, porque meu computador deu um pau aquilo. 2 minutos, por isso que a gente até entrou atrasado um pouquinho, porque meu computador deu uma pane aqui, e aí a nossa música da meditação não ia funcionar. Agora, o que eu vou fazer? Vou traduzir ele de novo, mas improvisar. E aí depois eu coloco para vocês o texto lá no Instagram e no Facebook. Então, se vocês gostarem do tema hoje da nossa meditação e tudo mais, depois vai estar lá no Facebook e no Instagram. Olha, parabéns, feliz aniversário pro Renato. E teve alguém que fez uma pergunta ótima aí sobre como alinhar o nosso ciclo com o ciclo, né, das pessoas que estão perto da gente, dos nossos companheiros, pode ser do nosso esposo, da nossa esposa, dos nossos filhos e tal. Isso é muito difícil, é um desafio mesmo. E eu acho que é chamando, né, as pessoas para participar com a gente dessas atividades. Então, assim como eu chamei no sábado, por exemplo,
a galera do meu mastermind para estar na minha casa e a gente entoar mantras. Eu fiz um convite para eles participarem de um momento do meu ciclo interno, de como eu vou pro meu inverno, né? E vou recarregar minhas baterias nos mantras e na música, né? E em estar junto. Então, uma coisa que você pode fazer é convidar essa pessoa para fazer alguma coisa com você. E não quer dizer, quando você tá junto com alguém, que tem que ser uma coisa de movimento para fora, de um ciclo externo. Pode ser, como eu fiz, um ciclo interno. Você pode estar, por exemplo, com a sua mulher ou o seu marido, sentados os dois lendo um livro. Vocês estão compartilhando um momento de mergulho interior, de uma coisa mais tranquila, de você estar indo para dentro de você, tá aumentando seu conhecimento, tá se conectando com alguma energia daquele autor ou daquele livro que você está lendo. Então, isso é uma coisa que você pode fazer dos dois jeitos. Você pode chamar alguém para ir correr na praia com você, né? Tipo um movimento de expansão, e vocês estão juntos, ou chamar alguém para ler um livro com você, para assistir um filme, ficar mais quietinho, é um movimento mais de introspecção. Faz sentido?